Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Amém? Que bênção podermos nos reunir para estudarmos a palavra de Deus. Vamos pedir a direção do Pai neste momento para mais um estudo da tua santa palavra. Ore junto comigo. Pai Santo, Deus poderoso, queremos pedir a tua iluminação, a iluminação do teu Espírito Santo nesta hora, para entendermos a tua palavra e que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática, ó Pai. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor fale no mais profundo do nosso coração. Dirige esse estudo, ó Pai. Fala conosco, fale com todas as famílias. Nós pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua direção no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 1 de Atos, né, do versículo 9 ao 11, e hoje eu quero ler com você o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 4. 4 versículos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, hoje sobre o tema Salvos e Cheios do Espírito Santo. Salvos e cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, o capítulo é 2, do versículo 1 ao 4, passagem bem conhecida da descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, enquanto estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pois bem, salvos e cheios do Espírito Santo. Esse é o tema do nosso breve estudo da Palavra de Deus aqui neste momento. Cristo subiu, lembra da ascensão dele? Nos versículos anteriores que lemos, no estudo anterior que efetuamos, lá em Atos capítulo 1, do versículo 9 a 11, é a ascensão de Jesus. Isso mesmo. Cristo subiu e o Espírito Santo desceu, a fim de habitar para sempre com a igreja. Que bênção, não? Temos agora o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. O derramamento do Espírito em Pentecoste sobre os apóstolos, as mulheres e os outros discípulos mencionados no capítulo 1, do versículo 13 ao 15, foi um fenômeno celestial, um fenômeno incontestável, também irresistível, mas também soberano. Fenômeno celestial, incontestável, irresistível e soberano. Foi eficaz. Ninguém pôde desfazer os resultados. Foi definitivo. Ele veio para ficar para sempre com a igreja. Ficar cheio também é chamado de batismo. No capítulo 1, versículo 5 de Atos, no capítulo 11, versículo 16. Também é chamado de derramamento. No capítulo 2, versículo 17, diz isto, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Pois bem, mas também é recebimento, no capítulo 10, versículo 47. O derramamento traz uma experiência pessoal de enchimento do Espírito. Veja comigo nesse capítulo 2 que estamos estudando hoje, olha o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quem concedia as línguas para falar? O Espírito. Competia a ele. Os discípulos já eram salvos, conforme Jesus deixou claro 3 vezes. Lá em João 13:10, né? O capítulo 15, versículo 3 também fala disso. E o versículo 17 de João, versículo 12. Por isso já tinham o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos diz assim. Jesus disse também: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Após a ressurreição, a sua ressurreição de Jesus, Jesus ainda soprou sobre eles o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Mesmo regenerados e tendo recebido o sopro do Espírito Santo, eles ainda não estavam cheios dele. É diferente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra é ser cheio e repleto dele. Você que tem o Espírito Santo, está cheio dele? São coisas a serem pensadas e conversadas muito bem com o nosso Deus. Analise. A experiência da plenitude, ela é pessoal. Veja comigo no versículo 3 e 4 deste capítulo 2 de Atos que acabamos de ler. Olha o versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Ou seja, a experiência aí ela é pessoal, ela é individual. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, diz aí o versículo 4. Ele desce sobre cada um individualmente. Logo que eles ficaram cheios do Espírito, começaram a falar, a se comunicar sobre as grandezas de Deus. Capítulo 2, veja comigo aí o versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Está aí no versículo 11. Sempre que alguém ficou cheio do Espírito Santo, no livro de Atos, começou a pregar, começou a anunciar, começou a falar os feitos de Deus, do nosso Senhor, a todo aquele povo, né? Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz isso: mas recebereis, né, o poder do Espírito, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Inclusive, Engenheiro Goulart, não é verdade? A plenitude do Espírito, meus irmãos, nos dá poder para pregar e anunciar com poder e autoridade. Matthew Henry diz que eles foram cheios com a graça do Espírito e ficaram mais do que nunca sobre sua influência santificadora. É um processo, né? Agora, eles eram santos, espirituais, menos apegados a este mundo e muito mais familiarizados uns com os outros. O Espírito Santo gera comunhão, né? Gera união. Ficaram mais cheios do consolo do Espírito, podiam enfrentar muitas situações na vida. Alegravam-se mais no amor de Jesus e na esperança celestial. Eles também foram, como prova disso, enchidos com os dons do Espírito Santo, que é o propósito específico do evento narrado nesta passagem. Que bênção, né, meus irmãos? Salvos e cheios do Espírito Santo, é o que nos ensina esta passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam ali assentados, reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo,
e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Cristo subiu e o Espírito Santo desceu a fim de habitar para sempre com a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por você estar com a gente em mais um estudo bíblico da Palavra de Deus na IPI de Engenheiro Goulart. Semana que vem tem mais. Deus assim nos abençoe. Um forte abraço. Até lá!